Salve, salve pessoal, Rafael Scaramelli mais uma vez aqui com vocês e com mais um vídeo sobre a declaração de investimentos no Imposto de Renda 2022. Dessa vez a gente vai entender na prática como declarar os fundos de investimentos, sejam eles fundos de ações, fundos multimercados, fundos de renda fixa, fundos de debêntures e por aí vai. Esse é o quinto ou sexto vídeo onde eu explico como declarar os investimentos na declaração do IR 2022. Eu já expliquei sobre como declarar ações, fundos imobiliários, ETFs, criptomoedas, renda fixa e ações do exterior. E hoje veremos como preencher outros fundos além dos fundos imobiliários e dos ETFs, Mas antes da gente ver o processo, direto lá no programa da Receita Federal, vamos entender como funciona a tributação em alguns tipos de fundos de investimentos. Então, no geral, os fundos de investimentos são classificados em fundos de curto prazo e fundos de longo prazo. Fundos de curto prazo são aqueles com prazo de até 360 dias e os de longo prazo são aqueles com prazo de aplicação superior a 360 dias. Esses fundos, pessoal, são prioritariamente os fundos de renda fixa e os fundos multimercados. E a tributação deles é a mesma da tributação de aplicações de renda fixa. Então, aplicações resgatadas em até 180 dias, o imposto será de 22,5%, de 181 a 360 dias de 20%, de 361 dias a 720 dias, 17,5%, e superior a 720 dias vai ser a alíquota mínima de 15%. Do mesmo jeito que na renda fixa, onde o imposto é retido direto na fonte, no caso desses fundos acontece a mesma coisa. Portanto, o investidor não precisa se preocupar em gerar e pagar DARF, o pagamento já acontece automaticamente, beleza? Ainda existem fundos que tem o chamado come-cotas, que nada mais é do que uma cobrança antecipada do imposto de renda sempre no primeiro dia útil do mês de maio e no primeiro dia útil do mês de novembro, Nesses casos, na hora do resgate, só será recolhido do investidor a diferença do imposto de renda que ainda não foi paga. Normalmente, os fundos que têm o come-cotas são fundos cambiais, fundos de renda fixa, fundos multimercados e fundos DI, Claro que não são todos que contam com isso, então antes de investir, busque entender, busque se informar certinho todas as características do fundo em questão. Então, em resumo, a tributação dos fundos ficarão dessa forma, para os fundos de curto prazo e longo prazo, eles acompanharão a tabela regressiva do IR, sendo a alíquota máxima de 22,5% e a mínima de 15%, a depender do prazo de aplicação. Para os fundos de ações sempre será 15%, independente de quando e o quanto vendeu. Para os fundos imobiliários, a alíquota é de 20% sobre o lucro em caso de vendas e os dividendos, os proventos no caso, são isentos de IR. E para os ETFs, a alíquota é de 15%, assim como nos fundos de ações. No caso desses dois últimos, fundos imobiliários e ETFs, eu já fiz o tutorial da declaração deles, todos os vídeos vão estar aqui embaixo na descrição. Então, hoje a gente vai ver como é o preenchimento dos demais fundos de investimentos, Sendo eles os fundos de ações, fundos multimercados, fundos de renda fixa e também os ETFs de renda fixa. Basicamente, o que você vai precisar ter em mãos é os informes de rendimento de todos os fundos que você tinha em carteira lá no dia 31 de 12 de 2021. Lá vai estar informando o quanto você tinha investido nesse fundo e se fez vendas, o quanto foram os rendimentos obtidos com essas vendas ao longo do ano de 2021. Eu não tenho nenhum informe desses aqui para mostrar para vocês, mas eu separei alguns exemplos para a gente preencher lá no programa da Receita Federal. Então, bora lá para o meu computador para a gente entender. Então, pessoal, a primeira coisa é baixar o programa do IRPF 2022 lá no site da Receita Federal, que é esse programa aqui que eu já estou com ele aberto. Caso for a sua primeira declaração, vai em nova, iniciar declaração em branco, coloca seu CPF, seu nome completo e dá um OK. Então, eu já estou utilizando uma aqui em preenchimento, como exemplo. Então, eu vou dar 2 cliques nela para abrir. O que eu vou declarar hoje, Eu vou declarar fundos de investimentos. Então, eu preciso me atentar que eu vou ter que preencher a aba Bens e Direitos, que é as nossas posições lá em 31 de 12 de 2021, e também a aba Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, referente a possíveis rendimentos que a gente teve ao longo de 2021, referente a esses fundos de investimentos, tá? Então, a primeira coisa, Bens e Direitos, aqui, vou clicar em Novo, e aqui o grupo vai ser o grupo 07 Fundos e depois o código, que você vai ter que ver qual é o tipo de fundo. Então aqui tem fundo de investimentos sujeitos à tributação periódica, que é o come-cotas, fundo de investimentos em cadeias produtivas agroindustriais, que são os FIAGROS, fundo de investimentos imobiliários, fundo de investimentos em ações,
fundo de investimentos e participações, fundo de investimentos em infraestruturas, que são FIPE, fundo de investimentos de renda fixa, né, de índice de renda fixa, que são os ETFs de renda fixa, os demais ETFs, né, que são os ETFs mais comuns, né, renegociados em bolsa, fundos de investimentos de direitos creditórios, FDIC, fundos de investimentos sem tributação periódica e outros fundos, tá? São essas opções que a gente tem aqui. No caso, eu separei dois exemplos para a gente simular, né? Eu separei o exemplo de um fundo de renda fixa e de um fundo de ações. Então, a primeira coisa, eu vou declarar o fundo de renda fixa aqui no código 01, fundo de investimentos sujeitos à tributação periódica. Então, muita gente pode confundir que é aqui no código 08 que declara fundos de índice de renda fixa, porém não é, pessoal. Aqui é referente aos ETFs de renda fixa e não aos fundos de investimentos de renda fixa, beleza? Então vai ser aqui no código 01. Então ele vai pedir o CNPJ do fundo, eu já deixei um separado aqui, 23.556.185.000 contra 10. E ele vai pedir a discriminação. Então você vai colocar fundo de renda fixa. Aí você vai colocar o nome do fundo, nesse caso eu coloquei o AZQuest Lucy, né? AZQuest Lucy, FIC, FIRF, CP, LP, adquirido através da corretora de valores Inter DTVM, ok? Então, fundo de renda fixa AZQuest Lucy, adquirido através da corretora de valores Inter DTVM. Então você vai simplesmente colocar essa descrição, colocar o nome do fundo, o tipo de fundo que você está declarando, então é o fundo de renda fixa, o nome do fundo e a corretora de valores que você adquiriu ele, beleza? E aqui, em situação em 31/2/2020, caso você tivesse investido lá em 2020 nesse fundo e mantido posição até o último dia de 2020, você coloca aqui. Caso não, você pode deixar zerado e a situação em 31/12, você vai colocar o valor que está no seu informe de rendimentos, né, que é referente ao quanto você tinha investido nesse fundo em 31/12/2021. Então, vamos supor que eu tinha R$5.000 investido nesse fundo. Vou colocar 5.000 e vou dar um OK. Mas aqui, ó, eu posso também inserir já o rendimento exclusivo desse fundo, se eu tive, né? Então, caso eu tivesse vendido esse fundo e tido rendimento, vai estar lá no meu informe de rendimentos quanto foi esse rendimento, né? Então, eu vou aqui informar em rendimento exclusivo. Ele vai puxar já a aba rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, que é essa aba aqui do lado, ó, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, e ele já vai me dar aqui o CNPJ da fonte pagadora, que é do próprio fundo. Então, eu só vou colocar o nome do fundo, AZQuest Lucy, e vou informar o valor que está lá no meu informe de rendimentos. Vamos supor que foi um rendimento de R$100 que está lá informado. Vamos colocar R$100 e dar um OK. Beleza, ó. Então já foi declarado o rendimento desse fundo. Então, rendimentos de aplicação financeira, ele entra no código 06. O nome da fonte pagadora do fundo, nesse caso, AZQuest Lucy, e o valor que estava lá no meu informe de rendimentos. E também na ficha bens e direitos foi declarado nossas posses, né, nesse fundo. Então tá aqui, ó, fundo de renda fixa AZQuest Lucy, né, e a quantidade que a gente tinha investido lá no último dia do ano de 2021, que nesse caso, nesse exemplo, foi de R$5.000, beleza? Agora eu vou declarar um fundo de ações, tá? Mesma coisa, o grupo vai ser o 07, fundos, e o código, nesse caso, fundo de ações, vai ser esse primeiro aqui, o 04, fundo de investimentos em ações. Praticamente a mesma coisa, tá, pessoal? Vai colocar o CNPJ, eu separei um outro aqui também, ó, 42.315.927.000 contra 60. E é a mesma coisa, fundo de ações Inter Selection Ações FIC FIA, beleza? Adquirido através da corretora de valores Inter DTVM, ok? Vai colocar o valor que você tinha lá em 2020, caso não, deixa zerado, e a situação em 31/12/2021. Vamos supor que foi de R$2.500, beleza? Vou dar um OK. E o rendimento desse fundo, né, caso você tenha feito alguma venda em 2021 e tenha tido lucro, né, e tá esse lucro lá descrito lá no seu informe de rendimentos, você vai declarar aqui em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, novo, o tipo de rendimento
vai ser o 06, rendimentos de aplicações financeiras, vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, nesse caso 42.315.927, 1000 conta 60, nome da fonte pagadora, Inter Selection Ações, FIA, e vai informar o valor descrito lá no seu informe. Então, vamos supor que foi R$250 e dou um OK. Beleza? Só isso, pessoal. Nesse caso, dos fundos, é só isso que você tem que declarar. Bens e direitos, suas posições e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva no caso de rendimentos desses fundos, beleza? Só para dar um último exemplo aqui, ó. Fundos. Se for fundo de renda fixa ou fundo multimercado, vai ser o código 01. Se for Fiagro 02, já está aqui. Fundo de investimento imobiliário, a gente já falou no outro vídeo, vai ser o 03. Fundo de ações, sempre fundo de ações vai ser o 04, não é o 05, tá, pessoal? Porque esse fundo de ações 05, ele dá rendimento isento, e normalmente os fundos de ações têm rendimento tributável. Então, será o 04, que é o rendimento exclusivo, sujeito à tributação, né? ETFs de renda fixa vai ser o código 08, fundos de índice de renda fixa, então é o caso do IMAB11, por exemplo, que é o mais famoso deles, né? ETFs vai ser o 09, que a gente já falou também no vídeo de ETFs, os FDICs 10, fundos de investimento sem tributação periódica, né, 11, e outros fundos no código 99. Então, se você tem um fundo de debêntures, por exemplo, não tem nenhum que se enquadra aqui, então você vai colocar outros, preencher o CNPJ, a descrição e a situação em 31/2/2021. É simples, dessa forma que tem que ser, tá? E os rendimentos em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, código 06, rendimentos de aplicações financeiras, CNPJ do fundo, nome do fundo da fonte pagadora e o valor dos rendimentos que estão lá no seu informe de rendimentos, beleza? Então, pessoal, é assim que se declara suas posições em fundos de investimentos no IRPF 2022. Lembrando que os fundos imobiliários e os ETFs têm suas particularidades, então além de preencher a ficha bens e direitos e a ficha de rendimentos, né, nos dois casos, tem outros campos a serem preenchidos também. Quem for declarar FIIs e ETFs, eu recomendo assistir os outros vídeos onde eu mostro o tutorial deles na prática, né? E que vão estar aqui na descrição também, ok? Agora eu quero saber de você, né, se esse tutorial te ajudou. Se te ajudou, então dá aquela fortalecida com o seu gostei e com sua inscrição, né? Além, é claro, de compartilhar esse vídeo com os amigos. É isso, pessoal. Meu muito obrigado pela audiência de vocês até aqui, né? Tamo junto e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.